Gente, nós estamos aqui na nossa série de mensagens Chamados. Essa série já vem falando ao nosso coração sobre o chamado de Deus na nossa vida. E Deus trabalha de algumas formas específicas com cada um dos seus filhos, dos seus servos. E hoje eu quero conversar com vocês dentro do seguinte tema: o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Isso aconteceu com um profeta, mas eu tenho certeza que Deus também quer fazer da mesma forma, de uma maneira muito poderosa hoje, nessa manhã aqui na minha vida e na sua vida também. O Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Para a nossa meditação, nós vamos meditar aí no texto do profeta Ezequiel, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 ao versículo 5, Ezequiel, capítulo 2, versículos de 1 a 5, você pode acompanhar aí a leitura na sua Bíblia, no seu celular, aqui na tela, onde for melhor. Eu lembro que nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, ia o orador falar, pessoal, não tinha Bíblia impressa naquela época, muito menos no celular, não é verdade? Então as pessoas paravam para ouvir, elas ficavam meditando, ficavam imaginando a cena. Você pode seguir a leitura da melhor forma que for para você, uma forma que você mais fique preso aí, não se distraia. Aproveite quem pegou o celular, põe no modo silencioso aí, não se distraia, deixa Deus falar ao seu coração. Não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus para a sua vida. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: esta voz me disse, a voz de Deus, esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Quero orar com você. Peço que você feche seus olhos, baixe sua cabeça, faça uma breve oração. Deus, o que o Senhor quer falar comigo com isso, dentro desse texto que nós lemos aqui? Faça essa oração e eu quero orar com você nessa hora também. Deus eterno, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Tu és o Deus maravilhoso. Tu és o Deus que está acima de tudo. Nada foge ao Teu controle, Senhor. E nós pedimos, Senhor, nessa manhã, de uma maneira humilde, vem e fala conosco, Deus. Somos falhos, imperfeitos, mas precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com aqueles que estão ouvindo, Deus, pela internet. Deus, faz uma obra que homem nenhum pode fazer, ó Deus, que é mexer no mais íntimo da nossa alma e transformar a nossa vida, Deus. Para isso eu peço, Deus, usa a minha vida, me coloco nas Tuas mãos. Ó Deus, e usa-me, Deus, como canal do Senhor, como boca do Senhor para a Tua igreja, e que Teu povo saia daqui edificado, fortalecido, e o Senhor, ó Deus, exaltado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo aqui, nesse texto que nós lemos, nós precisamos entender o contexto, principalmente o contexto histórico. O que estava acontecendo? O reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Então tinha o reino do norte, que era chamado Israel,
e o reino do sul, que era chamado Judá. E a capital de Judá era Jerusalém. O reino do norte, pense só, o povo de Deus, tanto o reino do norte e o reino do sul, já estava vivendo um momento difícil, de muita opressão, muita luta, tanto que o reino do norte já estava debaixo do domínio de um povo chamado povo assírio, dos assírios. E o reino do sul já estava ali meio numa situação bem complicada, porque os egípcios queriam tomar conta, mas estava vindo um grande exército, um exército muito poderoso, que era o exército da Babilônia. E o que acabou acontecendo? O exército da Babilônia tomou conta daí de todo Israel, e ele cerca Jerusalém. Ele faz um cerco sobre a cidade de Jerusalém. Então nesse período, já havia uma grande opressão, uma grande dificuldade ali do povo de Deus. Jerusalém estava cercada pelos babilônios. Só para vocês terem ideia, esse cerco durou aproximadamente entre um ano e meio. Pense só, um ano e meio, você tendo dificuldade para você sair da cidade ou entrar na cidade. Por quê? Porque os babilônios estavam ali cercando a cidade. Só que chegou um tempo, depois de um ano e meio, que finalmente a Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu a cidade, tacou fogo em tudo. Muita gente foi morta. Só que a maioria da população foi levada cativa para a Babilônia. Muitos desses que já estavam sendo opressos, oprimidos, eles já foram levados, eles saíram da terra deles, eles foram levados para a Babilônia. Quem fica na terra? Os mais pobres, os miseráveis, os mendigos, os velhos, os enfermos. Era esse povo que agora estava habitando Jerusalém, que já estava destruída. E a maioria do povo, os nobres, os sábios, o povo forte, os jovens, foram todos levados para a Babilônia. Eu fico imaginando esse povo que sai da sua terra. Eu fico imaginando a situação no coração deles, a importância que tudo aquilo tinha para eles, o significado que tudo aquilo que estava acontecendo tinha na vida deles. Se a gente for olhar, pelo menos 3 coisas aconteceram de uma maneira muito terrível na vida deles. Eles perderam a sua terra, que era o quê? Símbolo ou sinal da bênção de Deus na vida do seu povo. Eles perderam a sua terra. Eles perderam o seu rei. Sinal ou figura de proteção. E eles perdem o templo. O templo foi destruído, que era um símbolo da presença de Deus na vida do seu povo. 3 situações difíceis que eles já estavam enfrentando, fora o tempo de cerco, de opressão, de preocupação. E eu fico imaginando quantas vezes nós ficamos muitas vezes abatidos, ficamos entristecidos, ficamos muitas vezes, quem sabe, frustrados ou angustiados, porque perdemos uma das bênçãos da nossa vida, ou não conseguimos alcançá-la. De repente a gente não tem algo que a gente gostaria tanto, ou a gente perde algo que era muito significativo para nós. E isso já mexe com as nossas emoções. Isso parece que já sacode com a gente. Isso parece que já nos entristece. E eu fico pensando como estaria o coração desse povo que perde a sua terra, que perde a bênção, que perde uma figura de proteção na vida deles e que perde até o símbolo da presença de Deus no meio deles. Tipo assim, será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus estaria distante? Então, toda essa tristeza,
toda essa angústia, essa desolação que estava no coração desse povo, foi traduzida no Salmo 137, que ele fala: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eu fico imaginando a mente desse povo, às margens dos rios, dos canais da Babilônia. E aquele povo se assentava, ainda o salmista, ele começa a trabalhar mais as situações que esse povo vivia, e parece que os seus opressores, os babilônios, vinham para ele: viu, cante canções para a gente, cante canções bonitas, canções alegres para alegrar o nosso coração. E eles falavam que penduravam as harpas, lembrando-se de Sião, com o coração triste, e ainda os opressores ficavam lá: cante canções alegres para a gente. E eu fico pensando, como a gente vai cantar canções alegres, muitas vezes, com o nosso coração entristecido e angustiado? Essa era a situação daquele povo. Essa era a situação daquele povo que estava triste, porque tinha perdido suas bênçãos, tinha perdido uma figura de proteção, tinha perdido até a expectativa de que, será que Deus está conosco mesmo? Enquanto estávamos às margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos. Nós chorávamos. E eu pergunto para você nessa manhã: o que você lembra que te faz chorar? Qual é a sua frustração? O que você tinha, que você considerava uma bênção, e agora você não tem mais? Ou qual bênção você gostaria de alcançar que você não conquistou, e isso traz frustração para você? Ou talvez olhando para o cenário, para aquele contexto, que figura de proteção foi tirada da sua vida? Que te dava segurança. Existem momentos na nossa vida em que parece que olhamos para todas as circunstâncias ao nosso redor e muitas vezes pensamos, até como aquele povo, que o símbolo da presença de Deus também tinha sido tirado sobre a vida deles. Nós até pensamos, será que Deus se esqueceu de mim? Você já parou e já teve essa sensação de que parece que Deus se esqueceu da gente? Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Em momentos da minha vida, eu já parei e perguntei para Deus: Deus, onde o Senhor está? Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Talvez alguns estejam aqui escandalizados, pensando: nossa, pastor pensou sobre isso? Pastor não pode... Gente, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente é imperfeito. E quantas vezes a gente olha para algumas situações da vida da gente, a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. E eu pergunto, volto a perguntar para você: o que você lembra que te faz chorar? A gente olha para o texto do profeta Ezequiel e a gente não vê um profeta chorão, a gente vê isso no profeta Jeremias. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: a gente fala do profeta Ezequiel e fala do profeta Jeremias. Ezequiel não fala que Ezequiel era um profeta chorão, mas fala que Jeremias chorava. E deixa eu dizer para vocês, o contexto era o mesmo, porque o profeta Jeremias era contemporâneo de Ezequiel. E Jeremias já tinha falado antes lá atrás, antes do cerco vir, antes dos babilônios chegarem. Jeremias já estava anunciando, ele já estava visualizando a situação e já estava com o coração angustiado. E agora aquilo tinha se tornado real. A tragédia realmente chegou. O caos foi instaurado. E aquele povo se assentava às margens dos rios da Babilônia e chorava.
É interessante quando a gente olha para o texto do profeta Ezequiel, a gente olha para Jeremias que chorava, mas vê um Ezequiel que não fala que estava chorando. Mas muitas vezes, mesmo diante das aflições da nossa vida, queridos, quantos de nós aqui passamos por momentos difíceis, de angústia, de aflição, de dificuldade, com o coração apertado, mas não derramamos uma lágrima? Quantos de nós aqui não choramos, mas estamos à beira de uma depressão? Quantos de nós aqui não choramos, mas estamos à beira de um ataque de nervos? Quantos de nós aqui não choramos, mas na frente dos amigos, na frente de conhecidos e pessoas comuns, até quando a gente vem na igreja, a gente bota um sorriso no rosto e ainda pergunta para o outro: e aí, tudo bem? Tudo bem. Quantos de nós passamos por situações que muitas vezes a nossa alma está angustiada e nós nos vemos prostrados no chão, mas não demonstramos? Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vê. Deus vê. Ele sabe como está o seu coração. Sabe por quê? Porque foi nesse ambiente de choro, foi nesse ambiente hostil, foi nesse ambiente de desolação que Deus se manifestou na vida do seu profeta. Foi no momento de dificuldade que Deus se revela ao profeta. E nós vemos em Ezequiel capítulo 1, versículos 1 e versículo 3, falando: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados. Olha Ezequiel falando: eu estou no meio dos exilados. Olha o que ele fala aqui: junto ao rio Quebar. Eu estou na margem de um dos rios da Babilônia. Junto ao rio Quebar. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. O lugar em que os exilados se assentavam e choravam, foi também o lugar da manifestação de Deus na vida do seu servo. Guardem bem isso. O mesmo lugar de tristeza, o mesmo lugar de choro, o mesmo lugar de angústia e falta de esperança, era o lugar que Deus tinha se manifestado. Isso nos mostra que precisamos estar atentos aos movimentos de Deus. Foi na Babilônia que Deus se manifestou na vida do profeta Ezequiel. Foi à margem de um rio que muitos dos exilados choravam. Foi na margem desse mesmo rio, o rio de choro, o rio de tristeza, o rio de angústia, que Deus tinha se manifestado. Por isso precisamos estar atentos aos movimentos de Deus, mesmo em meio aos lugares mais tristes e difíceis da nossa caminhada. Porque ambientes hostis e situações difíceis são cenários ideais para a manifestação da glória de Deus. Você acredita nisso? Se você acredita, diz um amém. Amém. Eu acredito nisso. Lugares de desolação, lugares de angústia, lugares de tristeza, são cenários ideais para a manifestação
do poder de Deus. E eu não estou tirando isso de um texto isolado. Se a gente for olhar para as Escrituras, a gente pode ver isso, principalmente na passagem do povo de Deus pelo deserto. Gente, o deserto, pense o deserto, um lugar inóspito, difícil, de dia um sol terrível, quente, um calor quase que infernal, à noite um frio, parece que entra nos ossos. Lugar difícil, mas nesse lugar difícil Deus se manifestou de forma maravilhosa e de muitas outras formas. A gente pode ver isso, o mar se abrindo. Foi para entrar no deserto que o mar se abriu, o maior milagre, um dos maiores milagres da Bíblia. A gente pode ver uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Foi no deserto que Deus manifestou essa graça. Foi no deserto que Deus derramou maná, o pão do céu sobre o seu povo. Foi no deserto que Deus fez sair água da rocha e enviou codornizes para alimentar o seu povo. Mas foi no deserto também. Mas foi junto ao rio da Babilônia. Junto ao rio da Babilônia. Que Deus fala com o seu profeta. Foi na Babilônia que Deus falou. Foi na Babilônia que Deus se revelou. Por isso a gente precisa olhar e estar atento aos movimentos de Deus, mesmo em meio às situações mais difíceis da vida. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa manhã, você que nos assiste, nos escuta pela internet, eu tenho certeza que se você estiver atento, mesmo no meio da sua Babilônia, mesmo no meio do seu rio da Babilônia, mesmo no seu lugar, onde parece que todas as coisas cooperam para o seu mal, para a sua tristeza, Deus está agindo. Deus está vendo. Deus está se manifestando. E eu quero dizer uma coisa para você, Isaías confirma essa tese, de que esses lugares hostis e difíceis são cenários ideais da manifestação da glória de Deus. Podemos ver isso, queridos, no texto de Isaías 57:15. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. O CEP da minha residência, 18.040.335. Esse é o meu CEP, é o meu endereço. Ah, onde está o pastor Guilherme? Está lá 18.040.335. Beleza. Você tem o seu CEP, o seu endereço. Sabe qual que é o CEP de Deus? CEP de Deus, Isaías 57:15. Isaías 57:15. Olha o que o texto fala aqui para a gente. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Olha onde Deus habita. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esses são os dois endereços de Deus. Deus está no alto e santo lugar. Deus está sentado no seu trono de glória, de majestade. Mas Deus também está com o contrito e abatido de espírito. E isso se concretiza na vida do profeta Ezequiel. Abatido junto àquele povo, junto aos exilados, Deus se revela a ele. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Onde você está nessa história? Onde você está? Você está no alto e santo lugar, em que você separa o seu tempo de devocional, você fecha a porta do seu quarto, você dobra o seu joelho, você se debruça em cima da palavra de Deus, e se alimenta da palavra de Deus, e aquilo parece que vai queimando o seu coração, e Deus se revela a você, e você tem a visão da glória de Deus, você sente Deus apertando o seu coração, e falando, meu filho, eu estou com você, esse é o alto e santo lugar, é junto na presença de Deus. Mas você também pode estar no lugar do coração apertado, em que muitas vezes nos sentimos jogados em terra,
onde muitas vezes nós perguntamos: Deus, onde o Senhor está? E Deus fala: eu estou com você, porque eu habito também com o contrito e abatido de espírito. Onde você está? Você tem as suas experiências de glória em que Deus se revela a você? Ou você está nesse coração apertado, contrito e abatido? Mas preste atenção. Se você não está nem em um lugar, nem em outro, cuidado. Você pode estar em um lugar perigoso. Porque não estar buscando a presença de Deus, não estar vislumbrando a glória de Deus, ao mesmo tempo que você não está com o coração contrito, abatido, oprimido, é um terreno perigoso. Terreno perigoso para uma vida medíocre, mediana, rasa espiritualmente, porque você não está nem lá e nem cá. E Deus fala: quem dera fosses frio ou fosse quente. Quem dera. Mas porque a gente não está nem em um terreno, nem em outro, a gente está em solo escorregadio. Por isso eu digo para você, Deus, Ele se manifesta àqueles que estão abatidos, àqueles que estão prostrados, àqueles que estão caídos. Pode ser, meu irmão, que nessa caminhada você já tenha perdido a esperança de algumas coisas. Pode ser que nessa caminhada você esteja tão ferido que você já não consiga mais correr. Pode ser que nessa caminhada você já esteja frustrado, ou seu coração está tão angustiado ao ponto de pensar que Deus se esqueceu de você. Eu quero dar uma boa notícia para você nessa manhã. Eu quero trazer uma boa nova. Eu quero falar do Evangelho. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele nos põe em pé. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele quer te levantar. Eu quero dizer para você que muitas vezes o nosso estado de estarmos jogados ao chão, ou por ver a glória dEle, ou por estarmos totalmente abatidos, não é o lugar do crente ficar. Porque o Senhor quer nos levantar. E se você está prostrado, se agarre nessa boa notícia, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nos faz ficar em pé quando Ele fala conosco. Você quer a melhor forma de você se levantar? É quando o Espírito Santo fala com a gente. O texto nos diz, Ezequiel 2, versículos 1 e 2, essa voz me disse: filho do homem, fique em pé. Olha Deus falando para você: fique em pé. Só que talvez Ezequiel não tivesse forças para se colocar em pé, mas o texto continua falando: enquanto falava comigo, enquanto Deus falava, enquanto a palavra de Deus vinha em direção a Ezequiel, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Enquanto a gente se alimenta da palavra de Deus, enquanto o Espírito Santo vai falando conosco, Deus vai se manifestando em nós, Deus vai nos fortalecendo e nós vamos nos levantando, porque é Deus quem nos coloca em pé. Não adianta você querer ficar em pé, não adianta você querer se levantar na sua força. Nós não temos forças. Quem nos coloca de pé é o Senhor e através da sua palavra. Através da sua palavra. Se formos olhar ainda, o profeta Daniel, capítulo 10, versículo 19, fala: não temas, homem muito amado, Deus falando com Daniel. Paz seja contigo, sê forte. Sê forte, Daniel estava prostrado. Ao falar ele comigo,
fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. É a palavra do Senhor que nos fortalece. É a palavra de Deus que fortalece a nossa vida. É a palavra de Deus que nos coloca em pé. Diante de todas essas adversidades, diante muitas vezes de um cenário igual ao cenário babilônico, diante de um cenário de tristeza, de angústia e frustração, é a palavra de Deus que nos fortalece. Muitas vezes queremos ficar em pé, muitas vezes queremos nos levantar, mas buscando meios, buscando outras alternativas, e muitas vezes a gente deixa a palavra de Deus de canto. E eu quero dizer uma coisa para você: você não vai se levantar, você pode até se levantar e escorregar de novo, porque quem nos mantém de pé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. Às vezes estamos prostrados, porque temos negligenciado um tempo de se alimentar com a palavra de Deus. Às vezes a gente espera só o domingo chegar, para a gente receber o alimento, para Deus vir falar com a gente. Mas durante toda a semana a palavra de Deus fica deixada de lado. Existem pessoas prostradas, porque têm negligenciado o tempo na presença de Deus. Tempo de leitura da palavra, tempo de se alimentar. Porque quando Deus fala conosco, nós somos fortalecidos. Quando Deus vem e fala com a gente, o Senhor nos coloca em pé. O salmista, no Salmo 119, diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É a tua palavra, Senhor, que nos vivifica. A palavra veio ao profeta, Deus falou com ele, e ele se colocou em pé. Ele se colocou em pé. Mas o Espírito Santo não nos coloca em pé simplesmente para falar assim: agora você está em pé, toque a sua vida para frente. Não, Deus tem um propósito para nós. O Espírito Santo nos faz ficar em pé para nos enviar. Não é o simples fato de: agora estou bem, puxa, Deus quer que a gente esteja bem, ótimo, que legal, agora está tudo bem, eu toco a minha vida. Não, existe um propósito, Deus te levanta para te enviar. Ele disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Eu vou enviá-los até eles. Isso nos mostra que muitas vezes nós queremos ser fortalecidos, nós queremos nos levantar, mas muitas vezes olhamos só para nós mesmos, só para as nossas necessidades, só para os nossos desejos, só para satisfazer os nossos caprichos. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã ou uma espiritualidade muito humanista, muito existencialista. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês nessa manhã. Talvez eu vá frustrar você nessa manhã. Mas tudo na vida não é sobre você. Me desculpe dizer isso. É sobre Ele. É sobre Ele. Deus levantou Ezequiel. Deus coloca em pé, Deus fortalece. Através do Espírito Santo ele é fortalecido. Ele é colocado em pé. E agora Deus fala: agora, Ezequiel, que você está em pé, agora você vai. Vai às nações. Prega. Fala o que eu tenho feito. Fala o que eu vou fazer. Fala que eu vou restaurar. Fala que eu vou levantar. Fala que eu vou edificar. Leva palavras de esperança, Ezequiel. Leva palavras de vida. Em Atos capítulo 26, versículos 13 a 16, aconteceu a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Viu uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, olha o apóstolo Paulo falando, caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava: levante-se e fique em pé. Não era só para ele ficar de pé e de boa, que bom, agora está tudo bem comigo. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Ministro e testemunha.
Sabe o que isso significa? Ministro e testemunha. Deus nos deu o ministério da reconciliação. E somos testemunhas de Deus, testemunhas de Cristo nesse mundo. É testemunharmos do que Deus está fazendo, é do que Deus fez na minha vida. Talvez você possa se perguntar, mas pastor, e agora o que eu faço? Acabei de me converter, a palavra de Deus veio ao meu encontro, agora eu recebi a vida eterna, só que eu não fiz teologia, eu não sei o que fazer. Fala o que Deus fez na sua vida. Esse é o seu melhor testemunho, o que Deus fez com você. Antes eu era assim, antes eu vivia sem esperança, antes eu estava prostrado, mas agora o Senhor tem me fortalecido, tem me colocado em pé, e eu quero falar do amor de Deus por você. Deus nos constitui, Deus nos levanta para nos usar, para sermos bênção àqueles que estão perdidos e vivendo sem esperança. Não fomos chamados para ficar prostrados, mas para levar esperança e vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está prostrado, esse não é o teu lugar. Porque Deus quer te colocar em pé. E Deus quer te levantar, para que você possa levar palavras de esperança, palavras de vida, àqueles que já não esperam mais nada da vida. Você pode talvez pensar, Guilherme, talvez seja fácil para você falar isso. Talvez seja fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem coisas que só existem entre eu e Deus. Todos nós temos a nossa cruz para carregar. Todos nós temos as nossas dores, mas Deus tem nos fortalecido. A palavra de Deus vem até nós para nos erguer. A palavra de Deus vem até nós para nos fortalecer. A palavra de Deus vem até nós para nos dar esperança. Para olhar para o futuro e saber que lá no futuro Deus também está. Se Deus se revela a mim hoje, Deus se revelou no passado, Deus também está no seu futuro. Deus também está na sua vida. Deus não se revelou só lá atrás para alguns servos ou para algumas pessoas. Se você se rendeu ao Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, você pode ter certeza que hoje mesmo Ele está com você. Mesmo nos rios da Babilônia, mesmo no meio da angústia, o Senhor está com você. E para te levantar, meu irmão, para te levantar, minha irmã, o Senhor quer te colocar em pé. E nós vemos toda essa temática do Espírito Santo colocar o seu servo em pé. Nós vemos essa temática, essa é uma das temáticas do livro do profeta Ezequiel. Nós podemos ver que o Espírito levantou Ezequiel lá no capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 14, o Espírito me levantou. O Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo. 3, 24. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém. Capítulo 8, versículo 3. Então o Espírito me levantou e me levou ao portão leste, capítulo 11, versículo 1. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para junto dos exilados, capítulo 11, versículo 24. Sabe o que isso mostra para a gente? Que existe um Deus que nos levanta quando nós estamos prostrados. Que existe um Deus que se importa com seus filhos, que muitas vezes pensam que Deus se esqueceu até dele. Mas Ele vai onde você está, no seu lugar de aflição, no seu lugar de dor, no seu lugar de vergonha, no seu lugar de frustração. O Espírito me levantou. O Espírito me levantou. O Espírito me levantou. E o ápice, talvez, no livro do profeta Ezequiel, desse levantar de Deus, é quando o texto, ele culmina no capítulo 37.
Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 11, fala: então ele me diz, filho do homem, esses ossos que estão secos, ossos secos, são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Todos os de Israel. Israel do norte, Israel do sul, todos são ossos secos, cansados, angustiados. Porque olha o que ele diz: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Fomos exterminados. Eu quero terminar dizendo para você que o seguinte: mesmo que a sua esperança já tenha se acabado, assim como falava esses ossos secos, mesmo que você se considere um derrotado, mesmo depois de chorar e de sofrer, mesmo depois de esgotar todas as tentativas, guarde isso. Deus ainda pode te levantar. Deus ainda pode te levantar. Profetizei como Ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. E eles viveram. E o que aconteceu com eles? O Espírito entrou neles. E o que aconteceu com eles? E se puseram em pé. Eles se puseram em pé. E eles formavam um grande exército. Será que nós temos um exército aqui? Será que temos pessoas prostradas aqui? Mas que Deus quer formar um exército de pessoas prostradas aqui? Deus pega ossos secos. Deus pega gente sem esperança, que já cantou a derrota. Deus pega gente caída. Coloca eles em pé. E faz um exército. Eu quero que você escute essa canção. Depois nós vamos orar. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu não se engana, sabe o fim desde
nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Deus pega ossos secos e coloca eles em pé. Talvez você, nessa manhã, se sinta um osso seco. Talvez você esteja num momento da sua vida que você fale: Deus, onde o Senhor está? Ou talvez você esteja num momento bom, que Deus tem se revelado e você tem visto a glória de Deus. Se você quer se colocar em pé, eu peço que você fique em pé nessa hora. Eu quero orar com você nesse momento, dessa oração final.